Olá a todos, meu nome é Esther Pequeno Trevisan, eu sou monitora da disciplina de Programação Orientada a Objetos e estou gravando esse vídeo com o objetivo de ensinar vocês a gerar PDFs com a biblioteca iText. Então, eu criei um repositório com um projeto Maven nele e fiz alguns exemplos para vocês de algumas funcionalidades da biblioteca iText em relação a gerar PDFs. Então, como gerar um PDF com texto, né, como adicionar texto a um PDF e gerar ele, como inserir imagens em um PDF, como criar e formatar tabelas. Então, esses exemplos são aplicáveis para diversas situações, como a geração de relatórios ou documentos automatizados. No caso específico desse repositório, o foco é a criação de uma nota fiscal para o mercadinho. Então, eu quero mostrar essas funcionalidades combinadas nesse contexto, né? No contexto do mercadinho, que eu sei que é o projeto de vocês, né? Na disciplina de 2024.1. Então, é isso que eu quero fazer, quero ensinar essas funcionalidades. Então, primeiramente, essa parte aqui, além do projeto Maven, né? Do repositório, eu também vou mostrar como rodar e como rodar o projeto e gerar o jar. Mas tudo isso baseada já na aula que o professor de vocês disponibilizou, em relação à questão de criação, configuração, download do Maven. Então, tudo isso já focado, né, na aula que o professor de vocês já disponibilizou e que vocês devem ter assistido. Então, não vou me aprofundar muito em relação a isso, eu só vou, depois que eu der os exemplos, eu vou mostrar, vou gerar o jar e mostrar para vocês como é que vai funcionar com o jar, porque realmente é importante, já que no projeto final da disciplina de vocês, vocês têm que entregar um jar. Então, a funcionalidade de gerar o PDF tem que funcionar, né, com o jar. Não adianta só rodar aqui, dar certo, se com o jar não vai funcionar, né? Então, é isso. Mas antes de ir para o código, realmente eu fiz vários códigos de exemplo para cada funcionalidade e eles vão ficar disponíveis no repositório para vocês poderem usar no projeto de vocês. Mas, primeiramente, antes de ir para essa parte prática, eu quero ir para a parte teórica, que é em relação às classes utilizadas para gerar o PDF. Então, a biblioteca iText usa essas classes, né, no momento de criação. E cada uma dessas classes tem uma funcionalidade específica, né? Tem a sua função, né? Do porquê ela é usada, né? Então, eu vou começar com isso para quando a gente partir para a parte prática, em que eu vou mostrar o código para vocês, fique mais fácil de entender e eu não preciso ficar parando para explicar cada uma das classes que estão sendo usadas. Então, para começar, não tem como começar com outra, é a classe Document. Ela representa o documento PDF em si, então ela é o ponto central onde todas as operações relacionadas ao conteúdo do PDF são realizadas. Então, um document deve ser aberto antes que qualquer conteúdo possa ser adicionado e deve ser fechado após todas as operações de escrita. Então, ele vai ter esse método open, né? Fica meio estranha essa questão de aberto e fechado, mas é justamente por causa desses métodos. A gente tem um método open que vai abrir o documento para permitir a escrita, então você tem que usar esse método antes de usar o método add, para realmente, porque senão não vai conseguir adicionar o que você quer, né? E o close é para realmente fechar, assim, encerrar e deixar o documento pronto, assim, para ele ser gerado. Então, a classe document é uma abstração do nosso documento PDF. Já a classe PDF Writer, ela é responsável por gravar o conteúdo do document no arquivo PDF. Então, é a parte onde realmente se concretiza o arquivo PDF. Ela é usada muito esse método, né, get instance, que vai receber um document e vai receber um output string, que vai ser o nome que você quer dar para o PDF no final. Tipo, notafiscal.pdf. Então, você vai e coloca esse nome aqui, e aí vai ser gerado um PDF com esse nome. Então, cria uma instância de PDF Writer que escreve o conteúdo do document. Já a classe File Output Stream, ela é usada para escrever dados em um arquivo no sistema de arquivos. Então, no contexto de geração de PDFs, ela é utilizada para especificar o arquivo de destino onde o PDF será salvo. Então, tem esse método aqui, File Output Stream, que vai receber uma string nome, que é justamente o nome que a gente quer dar para o arquivo. Então, por isso que ele é usado, esse Output Stream já é usado aqui dentro de PDF Writer, que é o nome que a gente quer no final. A classe Paragraph é para criar um parágrafo, então, assim, não vou me adentrar muito, porque é bem óbvia. Essa PDF Table, ela é usada para criar tabelas no PDF, então ela vai permitir adicionar células, definir o layout da tabela, que no caso é o número de colunas e o alinhamento. Então, os principais métodos é realmente esse aqui de criação, que você coloca o número das colunas que você quer, add cell, que é para realmente adicionar uma célula, e esse set widgets é para definir a largura das colunas. PDF cell é realmente a célula da tabela, então é bem óbvio, ele é usado juntamente com essa classe aqui, então elas são usadas em conjunto para construir a tabela. Phrase é uma sequência de chunks, que são os menores elementos de texto no iText. E aí ele pode ser usado para adicionar texto formatado dentro de células. Então, por isso que ele também é muito usado junto com a célula da tabela, porque a célula é pequena, né? E aí você adiciona uma frase dentro dela. E, finalmente, para encerrar essa parte teórica, a classe image ela é usada para adicionar imagens ao documento PDF. Então, ela pode ser criada a partir de uma imagem existente no sistema de arquivos ou de uma URL. Inclusive, aqui dentro, em relação à questão da parte de imagens, foi uma questão que Eric falou comigo, que foi sobre como adicionar imagens sem ter que passar todo o caminho de arquivos. No caso, todo o caminho de arquivo local que você tem na sua máquina. Então, para isso, a gente vai ter uma classe só para especificar os caminhos que a gente tem das imagens dentro de resources. Então, aqui dentro de resources, que são os recursos do nosso projeto, a gente vai adicionar todas as imagens que a gente pode querer usar. E aí, aqui dentro de imagens, ele vai puxar cada uma delas já com um nomezinho pré-definido. E aqui dentro de imagem, a gente só vai passar o nome dessa variável, né? Dessa variável que está com o caminho da imagem em resources. Então, essa abstração, assim, é muito, muito útil para realmente o código ficar funcional. Porque se a gente colocasse o caminho bruto que a gente tem aqui no nosso computador, quando fosse gerar o arquivo jar do nosso projeto, o executável, ele não ia funcionar, porque a gente não sabe onde o jar pode estar sendo rodado, né? Então, ele pode não ter esse caminho que a gente especificou lá. Então, assim, foi uma forma, né, de resolver esse problema de colocar as imagens lá.
Bom, agora que a parte teórica já foi falada, eu quero começar a explicar para vocês e mostrar o códigozinho de exemplo que eu fiz para adicionar cada funcionalidade ao PDF, né? Tanto texto, quanto tabela, quanto imagem. Então, começando por texto, tá aqui organizado já na pasta text, porque para cada uma dessas funcionalidades eu criei realmente uma classe de utilidade, que vai ter os métodos para fazer aquilo que eu quero mostrar para vocês, e o main para realmente mostrar na prática executando. Então, começando por text, que é a parte mais básica, que é adicionar um texto, né, dentro de um PDF. Então, eu criei dentro dessa classe dois métodos, né? Um é para adicionar texto e ele vai receber como parâmetro um document e uma string do texto que a gente quer adicionar dentro desse document. Então, ele faz basicamente, ele usa aqui, cria uma instância de parágrafo e cria ela com o text que a gente quer. E aí usa o documento e chama o método add para adicionar esse parágrafo. Já o outro método, ele vai receber uma string file name e uma string texto. Esse file name é justamente por causa da gente não ter um documento já criado, como é nesse primeiro método. Como é nesse primeiro método aqui, que a gente tem que ter um documento criado para ele funcionar. Aqui não, a gente passa realmente o nome e tipo, pede assim, não, eu quero que gere aí dentro desse método mesmo. Então, ele vai criar o documento, vai usar o PDF Writer para colocar o nome do arquivo que a gente quer, e depois ele usa o método edText para realmente passar esse documento e adicionar o texto que a gente quer. Então, a diferença basicamente desses dois métodos é só que a gente já tem, nesse daqui a gente já tem o documento e passa para ele, no outro a gente não tem o documento, aí passa o nome e passa o texto que a gente quer adicionar. Então, agora vamos ver esse código rodando. Como eu disse que ia usar o contexto de uma nota fiscal, então eu criei aqui um mercadinho e, tipo, coloquei o nome do mercadinho, o CNPJ e coloquei a data, né? A data de agora. Usei esses métodos aqui, né, pra pegar a data da hora em que for executado esse código. Então, vamos executar. Pode ver aqui que tá rodando rapidinho e já é gerado o texto, o PDF, né, no caso, que eu coloquei como nome texto.pdf. Então, ele é bem simples, eu só pedi para adicionar esses três textos, né, de data e hora, o CNPJ e o mercadinho, né, o nome do mercadinho. Mas é basicamente isso, gente, dessa parte de texto é bem simples. E é claro, tem como personalizar em relação a centralizar, a colocar para a direita, enfim. Mas isso tudo são métodos extras que vocês podem pesquisar e adaptar no código de vocês de acordo com a necessidade, né? Então, em todos esses exemplos eu estou mostrando da forma mais básica, mas dando uma pesquisada a mais, vocês já acham algumas coisas assim, coisas extras para deixar mais bonito, mais personalizado, né? Então, agora que a gente encerrou essa parte de texto, vou fechar aqui. E aí, agora eu quero mostrar a questão da tabela para vocês. Então, seguindo o padrão de texto, tem aqui a classe de tabela úteis, que vai ter dois métodos. Então, nesse primeiro, a gente recebe um documento como parâmetro. E sim, vale lembrar que vários desses métodos lançam exceção justamente por estar trabalhando com a questão de gerar PDF e tal. Então, é normal lançar exceções. Então, é claro, no código de vocês, aqui eu não fiz nenhum tratamento, né? Mas no código de vocês é importante, né, tratar as exceções da forma correta para receber mensagens personalizadas, né, de acordo com o erro. Mas, enfim, como aqui é um exemplo mais simples, né, dificilmente ocorre erros nesses casos, né? Mas aqui, recebe um documento, né? E aqui eu já crio uma tabela, né? Então, primeiramente, a primeira coisa que a gente faz é dizer quantas colunas a gente quer. Aí, depois disso, basicamente, eu só adiciono realmente as células. Então, nesse caso, vocês adicionariam as células que vocês quisessem, né? De acordo com o que aquela tabela está querendo mostrar, né? No meu caso, eu queria mostrar produto, quantidade e preço. Então, como se fosse uma nota fiscal, a tabela do que você comprou, a quantidade e o preço. Então, aqui eu adicionei, né, os itens, enfim. E aí, aqui no final, eu simplesmente chamo o documento com o método add e passando a tabela que eu criei. Então, é bem simples. E aí, seguindo o padrão de texto, esse outro método aqui, ele vai receber uma string de nome. Então, ele não vai receber um documento, ele vai receber o nome do documento que a gente quer gerar, e aí ele cria o documento aqui pra gente, e cria a instância, né, com o nome que a gente quer, aí abre o documento e aí chama o método edTable. Então, essa é a diferença dos dois métodos. Então, vamos aqui testar no main. No main, eu só passo o nome mesmo do PDF que a gente quer criar e chamo o método aqui. Então, vamos executar para ver como é que gera a tabela. Então, tá aqui já a tabela.pdf, que foi exatamente o nome que eu especifiquei aqui. Então, aqui dentro foi gerado do jeito que eu queria, né? Com os nomes das colunas e aqui os itens que eu queria adicionar. Então, cada partezinha dessa aqui é uma célula. E vale ressaltar que na célula não é obrigatório adicionar apenas texto. Então, vocês podem adicionar várias coisas, inclusive imagem dá pra adicionar em células. Mas, é claro, tudo isso é questão da necessidade. Então, se tiver necessidade de adicionar outra coisa além de texto, é só dar uma pesquisada na internet que você acha como adicionar isso. Mas, enfim, dando continuidade, agora que a gente já viu aqui como é que adiciona a tabela, eu vou pra parte de imagem, que imagino que seja a parte assim, mais curiosa, porque é legal ver ser adicionada uma imagem dentro do PDF. Então, vamos primeiro mostrar aqui a parte de imagem úteis, que é a classe onde vai ter os métodos para a gente adicionar a imagem. Então, esse primeiro método aqui, addImage, ele vai receber um documento e a string com o caminho da imagem. Então, a questão lá, quando eu disse lá no README sobre o caminho da imagem, então, aqui a gente está fazendo da seguinte forma. A gente criou essa classe aqui, imagens, que vai pegar lá do resource, ele vai pegar o caminho dele e adicionar dentro dessa variável. Então, quando a gente quiser, lá na outra classe, chamar tal imagem que esteja em resource, a gente só vem aqui e adiciona uma variável com nome e usa esse método aqui, imagens.class.getResource, para realmente pegar aqui dos resources. Aqui dentro de resources, a gente tem essas duas imagens, que é a logo do IFPB, então tá aqui, e essa outra aqui também, que é a redonda. Então, é assim que a gente vai fazer para realmente pegar dos recursos do projeto. Então, é importante fazer essa etapa, porque assim o projeto vai funcionar quando você for gerar o jar. Então, é assim que a gente vai fazer, realmente usando o getResource para fazer isso. Então, aqui em imagem úteis, agora não vai adiantar muito mostrar isso, mas aqui em main vai ficar mais claro para entender essa questão do caminho. Mas, basicamente, ele vai
vai pegar a variável caminho, e aí simplesmente usa a classe image.getInstance, passando o caminho da imagem. Aí depois só adiciona no documento a imagem, já com o caminho. Então, é basicamente assim que funciona. E nesse outro método, seguindo o padrão dos outros, a gente não tem o documento, então passa o nome do documento que a gente quer gerar e o caminho da imagem. Então, ele vai criar o documento aqui, depois vai criar a instância do documento com o nome que a gente quer, o file name, aí abre o documento e chama o método daqui de cima, passando ele e passando o caminho que a gente quer. Então, é basicamente isso que a gente faz. E agora, para entender melhor a parte dos caminhos, a gente vai olhar aqui no main como é que estão sendo chamados esses métodos, né? Então, aqui a gente cria um PDF, né? A gente vai criar a instância do PDF passando o documento e passando o output stream, no caso, o nome do PDF que eu quero que seja gerado, que é a imagem fpb.pdf. Aí eu abro o documento e aí eu chamo na minha classe ImageUtils o método addImage, passando o documento, e aí o caminho da imagem vai estar nessa variável, que a gente acessa a partir de imagens, da classe imagens aqui, .logo e fpb campus Monteiro, que é a minha variável. Então, é essa variável aqui. E essa variável tem o caminho guardado a partir desse método aqui, né? Usando o toString, né? Porque lá no método ele tem que ser em string, mas é assim que é feito esse processo para gerar a imagem e para que funcione, né? Quando você for gerar o .jar do seu projeto. Então, agora vamos aqui executar o programa para vocês verem o resultado, né? Pronto, já foi gerado aqui o PDF. E aí, quando eu abro, está aqui já a imagem que eu queria adicionar, que está aqui em Resources, Logo e FPB Monteiro. Então, é isso, é assim que funciona. E ela é alinhada à esquerda, né, primeiramente, mas se vocês quiserem, tudo é personalizável, tem como aumentar o tamanho da imagem, diminuir, centralizar, então tudo isso são métodos extras que é só pesquisar para achar por aí. Então, para encerrar aqui, eu quero mostrar agora só mais um exemplo usando unindo, né, tanto o texto, tanto a adição de texto quanto a adição de tabela em uma nota fiscal. Então, eu fiz aqui uma classe para gerar uma nota fiscal, né, no exemplo que eu quero passar, né, nesse repositório, de realmente, como se fosse um mercadinho e a função de PDF fosse a parte de nota fiscal. Então, eu crio um documento e aí eu chamo a parte de adicionar texto, passando o nome do meu mercado, passando o CNPJ, passando a data e a hora que eu quero, no caso, usando o local date time para pegar a data de agora. E aqui eu adiciono, né, todo o texto que eu quero, e depois eu já uso o método de tabela para adicionar a tabela que eu quero. Isso aqui eu estou adicionando um parágrafo vazio para dar espaço entre os textos e a tabela, né? Mas é basicamente é só esse método mesmo que eu criei nessa classe, ele só recebe o nome do PDF que eu quero gerar. Então, venho aqui no main, e aí eu só chamo, eu quero gerar o notafiscal.pdf, aí eu posso executar aqui para mostrar para vocês como é que fica, né, tanto com texto quanto com tabela. Então, aqui em notafiscal.pdf, ficou assim. Então, eu tanto adiciono texto quanto tabela, também imagem, porque eu não achei necessidade de adicionar imagem aqui nesse caso, mas também dá para adicionar imagem, fica a critério de quem estiver usando, né, de acordo com a necessidade do sistema. Mas é basicamente isso. E para encerrar, realmente, eu quero mostrar a questão de como é que a imagem funciona no ponto jar, né? Como é que, na verdade, toda a função de PDF funciona na parte de gerar o ponto jar. Então, primeiramente, eu faço, deixa eu dar um ls aqui, aí eu faço cd. Na verdade, eu faço, eu faço cd, gerar PDF e text. Pronto, agora sim eu estou na raiz do meu projeto. Então, primeiramente, eu faço um mvn compile, só para assim compilar mesmo o projeto. Então, é basicamente isso que vocês vão precisar fazer, né, caso clonem o repositório. Tá? Isso tudo está explicado lá no README também, para que fique mais claro. E agora eu faço mvn clean package. Pronto, opa, errei aqui, package. Para realmente agora fazer o ponto já. Opa, escrevi errado, foi agora. Vai dar erro. É porque eu escrevi clean em vez de clean. Pronto, todo mundo erra. Agora vai rodar aqui para a parte do build. Então, vamos esperar um segundinho. Pronto, isso aqui, esses warnings, é normal, é só porque é coisa padrão lá do Maven, né? Mas, enfim, e o jar, ele é gerado aqui dentro de target, então aqui foram gerados esses dois, mas o correto é esse aqui. Então, para rodar, eu vou fazer só um cd target, né, para vir para a parte de target, e aí eu faço java -jar, e aí gerar -pdf.jar, para realmente rodar. E aí vocês vão ver que quando rodar, eu tô chamando nesse método, eu tô chamando aqui, né, nesse jar, o método de main, o main de imagem. Então, é por isso que vocês vão ver que vai gerar o PDF de imagem nesse caso, mas, ó, pronto, que já rodou e já gerou aqui imagem FPB Monteiro. Então, no caso, quando você gerar o jar do seu projeto e for testar ele, qualquer PDF, qualquer coisa que você for gerar, ele vai ser gerado dentro da própria pasta onde o jar estiver. Então, é por isso que foi gerado aqui o PDF e não aqui fora, né, como foi os outros exemplos. Mas é basicamente isso, creio que já consegui explicar e passar o conhecimento em relação à parte de gerar PDF e ainda mais também em conjunto com a parte do projeto Maven, que eu já também peguei de inspiração a aula do professor de vocês, do professor Eric. Então, para encerrar, só para mostrar mesmo a parte de como está configurada aqui, então, a parte em relação a dependências é bem fácil a questão, ainda mais com o Maven facilita muito isso, então é só adicionar a dependência do iText, da biblioteca aqui dentro. Então, tem aqui os links que estão no repositório, inclusive no README, e aí aqui vocês vão ser levados à biblioteca, né, do iText, as versões dela. Então, escolham uma versão que não tem vulnerabilidade, mas aí é só clicar em uma delas e copiar esse texto aqui, dentro lá de dependências. Então, é bem tranquilo essa parte. Além disso, também tem esse outro link, que é em relação a como criar PDF, que eu também me baseei para fazer essa aula. Mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.